Olá, aluninhos da noite. Eu não vou conseguir estar aqui com vocês essa noite porque eu estava no hackathon, mas eu deixei um materialzinho para vocês e eu queria aproveitar para gastar aí uns minutinhos explicando o que vocês vão fazer hoje. Bom, eu queria começar discutindo como é que você faz buscas usando o Facebook de forma mais efetiva, né? Desculpa, o Google da forma mais efetiva. A gente tem o hábito de usar o Google, mas o Google tem algumas particularidades, né? Principalmente porque ele coleta muita informação nossa e segundo porque ele só vai nos dar a resposta daquilo que a gente perguntar para ele. Então ele não vai, né? É diferente, por exemplo, de você ler um jornal, né? O jornal tem uma série de conteúdos pré-definidos que talvez você quisesse ver, talvez você nem soubesse que eles existissem. E daí você tem contato com esses conteúdos no jornal. Mas o Google não funciona assim. O Google depende que você, por exemplo, digite lá o nome de uma pessoa para que ele nos mostre a página na Wikipédia dessa pessoa, por exemplo, né? Então a gente precisa saber perguntar para o Google, né? E o que eu gosto de fazer na hora de buscar é aplicar a teoria do funil invertido. O funil invertido é você começar com uma pesquisa ampla, né? E ir afunilando para chegar numa pesquisa mais específica. Essa metodologia serve para você reduzir o número de resultados que você obtém com essa busca, né? Ter resultados de busca mais específicos, né? Por quê? Porque você não consegue e você nunca vai olhar 100 mil resultados de busca, obviamente, né? Então você não precisa ter 100 mil resultados de busca. Você precisa que aqueles 10, 15 primeiros resultados sejam perto do que você está precisando, né? Então você precisa ir aprimorando a tua busca. Então digamos que você esteja procurando uma pessoa, né? Por exemplo, vamos começar fazendo uma busca comigo. Você vai buscar por Rosiane Correia de Freitas, certo? Se você fizer essa busca, você vai obter um número X de resultados, né? Você vai digitar lá Rosiane Correia de Freitas, né? E ele vai dar uma série de resultados no YouTube, coisas de redes sociais, textos, currículos, uma série de links que tem ou não a ver com esse nome, Rosiane Correia de Freitas, certo? Mas se você fizer essa busca, você vai chegar a 300 mil resultados. Talvez esses 300 mil resultados não sejam exatamente o que você precisa, né? Por exemplo, tem vários resultados do Facebook. Então, uma segunda coisa que você pode fazer é eliminar os resultados que tem um determinado termo relacionado, né? Então eu posso, por exemplo, colocar depois do Rosiane Corrêa de Freitas um menos Facebook. Esse menos Facebook vai fazer com que todos os resultados que tem Rosiane Corrêa de Freitas e também tem o termo Facebook sejam retirados do resultado de busca. Com isso, dos 300 mil resultados, eu chego a 250 mil resultados, né? Já melhorou, né? Aí um outro recurso que eu posso usar nesse processo de busca é utilizar a aspas. A aspas serve para você definir que você quer buscar um trecho de uma frase, né? Ou na sequência em que ela está, né? Então, do ponto de vista do Google, para você, dá na mesma Rosiane Corrêa de Freitas e Rosiane Corrêa de Freitas entre aspas. Dá na mesma. Para o Google, não. Para o Google, se você procurar Rosiane Corrêa de Freitas sem aspas, ele vai encontrar documentos que tenham esses 4 termos, né? Porque o D também é um termo, em qualquer posição. Então, pode aparecer, de repente, numa ordem o Freitas antes, o Corrêa depois, o Rosiane por último, e ele vai dar esse retorno. Agora, se eu colocar entre aspas, ele vai procurar nessa ordem, né? Então, ele vai procurar o nome completo.
quando eu faço essa busca com aspas e com o menos Facebook, o número de resultados já cai para 1.500. Ou seja, eu funilei as respostas que eu encontrei. Isso é bastante interessante quando você está buscando nomes especificamente ou quando você está procurando, por exemplo, uma citação, porque nos ajuda a encontrar especificamente alguém que se chama Antônio da Silva Machado, por exemplo, né? Que é diferente do Antônio Machado da Silva, certo? São pessoas diferentes, imagina. Então, a aspa serve para eu conseguir localizar algo específico, né? Bom, uma outra coisa que eu posso fazer, digamos que eu queira encontrar um tipo específico de documento a respeito da Rosiane, né? Por exemplo, eu quero encontrar um documento no formato PDF, que é o formato de documento fechado, né? Documento para impressão. Então, eu posso usar a seguinte condição: file type, e a extensão do arquivo, né? Então, a extensão do PDF é PDF. Por exemplo, a extensão do Excel é XLS, né? Ou, por exemplo, do PowerPoint é PPT. Então, quando eu faço isso, eu incluo na minha busca, além do Rosiane Correia de Freitas, entre aspas, o item file type, PDF, ele vai me retornar apenas documentos em PDF. Então, por exemplo, aqui você vai encontrar a minha dissertação de mestrado, documentos, né, que têm relação comigo. Por exemplo, se você estivesse procurando um agente público, né, e usasse essa opção, você de repente poderia achar documentos, né, um diário oficial de nomeação dessa pessoa, enfim, documentos que teriam esse termo, né, que é o nome completo da pessoa. Isso é muito útil, em especial quando você está procurando base de dados, né? Darei um exemplo, por exemplo, você quer procurar, por exemplo, a população por bairro em Curitiba. Então eu vou usar esses termos, população, bairro, Curitiba, e vou colocar o file type igual a XLS, que é o tipo de arquivo do Excel. E aí ele vai me retornar planilhas do Excel com esse tipo de informação, né? Ele acha que um documento da agência Curitiba, que é um órgão, né, da prefeitura, com a população dos bairros de Curitiba separado por bairro. Então eu já achei no formato Excel, né? Super prático, né? Encontrar nesse formato, principalmente quando eu quero relacionar esses dados com outras coisas. Claro que no retorno dos resultados do Google, eu tenho que levar em seguinte consideração. Primeiro, né, eu preciso saber de onde eu estou tirando. Por exemplo, aqui, esse arquivo da população por bairro, o endereço por arquivo é tremendamente longo, mas vocês sabem que aquele início do endereço, aquele início que tem www.agenciacuritiba.com.br, é o domínio onde está esse arquivo. Isso atribui a propriedade dessa planilha a esse domínio. Então, o mais correto é você abrir uma aba, né, com esse domínio raiz que a gente chama, né, que você entrar na capa do site, para verificar que site é esse, né? Eu já sei que a agência Curitiba é uma agência da Prefeitura de Curitiba, uma agência de financiamento, mas às vezes você encontra sites que você não sabe o que é, então você entra na raiz para tentar entender o que é aquilo, né? Você também tem que procurar no próprio documento a relação dessa instituição com esse documento. Ou, por exemplo, a declaração da fonte, porque às vezes o documento está num determinado domínio, mas não é daquela instituição aquele documento, né? De repente ele é uma outra instituição e daí na fonte ele vai indicar, por exemplo, o IBGE como fonte daquela informação. Então, na verdade, você não vai usar essa informação e sim ir até a fonte original, que é o IBGE, né? Então você usou esse resultado de busca para encontrar uma fonte de uma informação que você estava procurando, né? Você tem que sempre ter essa perspectiva que o importante não é encontrar a informação por encontrar,
mas e sim a qualidade que você tem em relação a isso e como que essa fonte que você encontrou, esse endereço, enfim, se relaciona com essa informação. Como é que ela sabe disso? Ela é dona dessa informação, foi ela que produziu, como é o caso do IBGE, né? Ele que coletou esse dado. Ou não, ela está reproduzindo uma informação de terceiros. Em que condições, né, ela produziu essa informação? Então você tem que levar isso em consideração na hora de tratar esses resultados aí. Não, porque o Google ele não produz conteúdo, né? O Google ele agrega conteúdo, ele não produz conteúdo. E o fato de você ter algo na lista do Google como resposta não é certificação de qualidade de nada, né? Não é certificação que aquela resposta é real. Se você procurar coisas absurdas, como por exemplo alienígenas existem, ele vai ter, né? Vai ter respostas para isso. Na verdade, tem 334 mil resultados para isso. Né? E você vai encontrar textos defendendo que os alienígenas existem, mas isso não quer dizer que a ciência reconheça a existência de alienígenas. Né? Então, a gente tem que ter um certo ceticismo, tratar os dados com ceticismo e também assim, ter muito cuidado com a qualidade da informação que a gente está obtendo. Tá? Bom, esses são alguns dos recursos básicos do uso do Google. Agora, tem outras coisas um pouco mais avançadas. Né? A gente pode usar o Google, por exemplo, como um elemento de checagem de informação. Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você vê alguém publicando uma determinada imagem, né, numa rede social. E você quer saber se essa imagem é real, né? Ou se ela, onde fica essa imagem, né? Por exemplo, uma foto de um ambiente urbano. O Google, ele permite que você faça busca por imagem. Essa busca significa o seguinte: você pega essa imagem original, pode ser o URL dela, ou seja, o endereço dela na internet, ou ela mesma, que você salva ela no seu computador e daí faz um upload dela para o Google. E aí o Google vai fazer uma busca por essa imagem, quer dizer, por similaridade de imagem. Então você vai receber uma série de imagens de retorno que o Google reconheceu como similares. E essa busca não é 100% precisa, ela tem muitas falhas na realidade, porque ela vai trabalhar com similaridade não é semelhança, né? Mas ela ajuda muito e ela às vezes lida muito bem com algumas coisas. Então você pode, com essa busca de imagem, identificar a origem dessa imagem, né? Identificar a relação dessa imagem com outras imagens. Então, por exemplo, às vezes você joga a foto de uma pessoa e ele vai retornar outras fotos dessa pessoa, o que ajuda, de repente, a identificar que é essa pessoa. Né? Isso pode ser um recurso interessante. Um terceiro recurso interessante do Google é a busca avançada do Google. A busca avançada do Google, ela nada mais é do que um formulário que permite que você use esses recursos como das aspas, tipo de arquivo, e outros recursos, como por exemplo datas, né, para fazer uma busca. Então ele vai abrir um formulário de busca avançada com várias opções para que você consiga fazer uma busca um pouco mais definida do termo que você está procurando. Então, uma das coisas que eu gosto de usar na busca avançada, por exemplo, é a coisa do período de busca. Né? Você consegue fazer uma busca por um termo especificamente nos últimos 12 meses, por exemplo. Né? Você pode fazer uma busca por conteúdos publicados na região do Paraná, né? Ou só Brasil, ou só Estados Unidos. Isso também pode ser interessante. E tem uma outra coisa que é mais interessante ainda, que serve para duas coisas. Uma para você limitar a busca e outra para você, às vezes, escapar do problema de você ter um site com uma busca ruim. Não sei se vocês já tiveram esse problema, mas às vezes você entra no site, o site tem informações, você sabe que as informações que você precisa estão lá, mas o site é muito ruim, a busca do site é muito ruim. Como é que você burla isso? Você pode usar uma busca do Google no site. Como é que você faz isso? Na busca avançada,
você tem a opção de fazer uma busca por site ou domínio. Isso quer dizer que você pode incluir lá, por exemplo, você quer fazer uma busca no site da Universidade Positivo. Então, você vai digitar lá, up.com.br. E aí, você digita o termo de busca e põe o domínio lá, up.com.br. Ele vai buscar esse termo só nas páginas do domínio up.com.br. Você pode restringir para determinadas limitações, por exemplo, se você quisesse procurar dentro de um subdomínio, por exemplo, lá na agência de notícias da prefeitura, você pode pegar aquele curitiba.pr.gov.br/agência de notícias, e daí ele vai buscar só dentro dessa árvore de conteúdos aí. Isso ajuda você a burlar uma busca ruim. Ajuda muito, né? Ou buscar coisas que às vezes a busca do site não indexa, mas o Google pode indexar, certo?